Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso aqui para a carreira de delegado da Polícia Federal do Pulo do Gato, aqui no ponto dos concursos. Para quem não me conhece, sou o professor Aurélio Casale de Moraes e vou ministrar aqui no Pulo do Gato as dicas pontuais de direito constitucional. Nesse nosso primeiro encontro, vou apresentar o curso para vocês. Então nós vamos trabalhar aqui, a gente estuda, a gente aqui no ponto do concurso, especificamente no curso Pulo do Gato, a gente estuda as provas antigas de delegado da Polícia Federal, mas também as provas de delegado de polícia da banca CESP, que é ela que sempre vem realizando os concursos para a Polícia Federal no modo geral e aqui especificamente da carreira de delegado. Então a gente tomou o cuidado, nós os professores tomamos o cuidado de quê? De analisar as provas e verificar o que é cobrado. Esse tipo de questão cai, de que maneira que ele é cobrado. Então nós vamos fazer isso aqui com vocês. Diante dessa informação, eu devo avisá-los que é óbvio que a gente não esgota todo o edital. Não vamos esgotar todo o edital, pegar todos os pontos do edital, porque alguns não caem, ou a incidência é pequena e também basta uma simples leitura ou uma decoreba dos artigos da Constituição. Por exemplo, do artigo 1º ao 4º. Eu não vou ficar explicando aqui com vocês os fundamentos, os objetivos e os princípios da República. Vocês já são bacharéis em direito, vão olhar lá, decorar, nem que decore 5 minutos antes de estar na prova, se cair, você vai com aquilo ali. Outros não. Controle de constitucionalidade, o que vem caindo mais? Nós vamos pontuar aqui para vocês. Dentro de direitos fundamentais, a teoria geral dos direitos fundamentais, as novidades, isso nós vamos trabalhar com vocês. Um outro ponto que aqui pelo menos na minha matéria eu vou fazer, são os informativos. Eu vou trazer os informativos mais recentes, do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Supremo, mas também do STJ, desses últimos anos. Do nosso ano de 2016, 2015, 2014, esses mais recentes. Então, qualquer decisão que venha nos interessar aqui para a nossa matéria, eu já vou trazer para vocês, porque aí compete ao professor trazer. Mas, vamos lá, algumas dicas antes de eu iniciar aqui. Primeira coisa, leitura da Constituição. Não tem jeito. Se você já está num estudo mais avançado, você vai ler artigos pontuais. Você vai se prender a apenas alguns artigos. Mas se você está ainda no nível intermediário ou mesmo no iniciante, leitura da Constituição. Vamos dominar o texto constitucional. Dominando o texto constitucional, aí vem a parte teórica e vem a parte prática. Com o texto constitucional, muitas vezes dá para resolver a questão de direito constitucional. Então, na próprio controle de constitucionalidade dá. Você lê lá a parte do Poder Judiciário, artigo 102, competência do Supremo, competência do STJ, você lê a parte de reclamação constitucional, ali a simples leitura dá para resolver. A parte de direitos fundamentais, no primeiro início, dá para resolver questões, algumas não. Algumas nós vamos aprofundar aqui com a questão dos informativos. Outro ponto, nós vamos trabalhar também, questão na nossa aula de hoje, uma ação constitucional. Uma ação constitucional que eu já estou garantindo para vocês aqui que vai cair na sua prova. Olha, como que você sabe, como que você pode afirmar que esse assunto que você vai trabalhar hoje vai cair na minha prova? Você é evidente? Não. Essa lei do mandado de injunção é do ano de 2016. Nós não tínhamos lei que regulamentava o mandado de injunção. Nós aplicávamos a lei do mandado de segurança, além de dispositivos óbvios da legislação geral do Código de Processo Civil. E nós tivemos o que? Mudança. No Código de Processo Civil, nós temos um novo Código de Processo Civil
e nós temos uma lei do mandado de injunção. Então, isso é óbvio que será cobrado. Tá? Então, os pontos mais importantes aqui sobre o mandado de injunção, eu vou trabalhar com vocês, vou destrinchar a lei aqui hoje com vocês. Não vou, me privar, gente, aí nós também temos que fazer devida crítica, vou fazer algumas apostas aqui. Porque será que o prazo vai ser dia útil? Será que o prazo não vai ser em dia útil? O regramento do CPC não é? Então eu trouxe algumas informações importantes até do CPC para a gente poder raciocinar. Entretanto, a gente vai ter que esperar o posicionamento maior da doutrina e principalmente da jurisprudência, para a nossa prova de delegado federal, que pode acontecer ano que vem, já no ano de 2017, para verificar como eles vão decidir. Mas, de qualquer maneira, eu já vou adiantar aqui pelo menos um posicionamento e de algum posicionamento de juristas que eu já li, vi opinião, já vi textos, já peguei a doutrina, correto? Então vamos lá, vamos começar trabalhando hoje com o mandado de injunção. E observe aqui, pessoal, para quem não é, atualizado com a Lei 13.300 de 2016. Aurélio, eu vou ter que ler essa lei? Vai. É uma lei pequenininha, tá? Mas é uma lei importante para o seu concurso. Isso aqui vai cair na OAB, vai cair no MP, vai cair para Procurador da República. Todos esses concursos que vão acontecer no ano de 2016 para frente, vai ser cobrado, porque isso é recente. Para quem já conhece a banca CESP, sabe que ela gosta desses assuntos recentes. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui para a gente trabalhar alguns pontos interessantes. Qual que é o objeto do mandado de injunção? São as liberdades constitucionais referentes à nacionalidade, aqui já aviso, decoreba, nacionalidade, soberania e cidadania. Um detalhe que você tem que ter aqui, não vou misturar agora com a ADI por omissão. Nós temos uma aula própria de ADI por omissão. Quando eu estiver trabalhando lá ADI por omissão, eu vou voltar no mandado de injunção. É uma questão de didática que eu prefiro fazer a aula de controle fazendo menção ao mandado do que na aula de mandado fazendo menção ao controle. O aluno não gosta muito de controle de constitucionalidade. Você estudou isso no início da faculdade, depois esquece, não tem mais aplicação nos seus estágios. Então eu prefiro fazer dessa maneira. Então vamos por aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, isso, decorar. Tá? Quando que cabe o mandado de injunção? Quando falta norma regulamentadora. Norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e garantias e liberdades. Sobre quais direitos? Nacionalidade, soberania e cidadania. Essa parte, nacionalidade, soberania e cidadania, você vai ter que guardar. Qual é o outro ponto importante? Ora, cabe mandado de injunção, gente, para norma de eficácia limitada, mas referente a estes temas que estão aqui no seu material. Nacionalidade, soberania e cidadania. Lá na ADI por omissão, qualquer norma de eficácia é limitada. Então, já pode fazer essa diferença aqui. Um outro ponto que eu tenho que informar para vocês é essa questão da norma regulamentadora. Quando o aluno é iniciante ou está no nível intermediário, não vou estudar muitas ações constitucionais, não, é fácil, é só ler aqueles dispositivos previstos lá no artigo 5º, é bem tranquilo. Leia do engano. É óbvio que a leitura ajuda, mas você vai ter que dar uma aprofundada naqueles temas. Tá? A gente vai pontuar aqui algumas situações para vocês. O que o aluno esquece? Norma regulamentadora. Quando falamos em norma regulamentadora, acho que para todo mundo, inclusive para mim, quando eu estudava, para os estudantes, candidato a concurso público, norma regulamentadora, qual é a primeira coisa que vem em mente? Lei. Tá certo, lei é bacana. Os maiores exemplos e os melhores exemplos que eu vou citar aqui é de lei. Na doutrina também, são sempre de lei. Mas a gente não pode pegar como sinônimo de norma regulamentadora apenas lei, apenas ato oriundo do poder legislativo. Não, senão se erra uma questão.
Pode ser um ato oriundo do Poder Executivo? Pode. Até mesmo do Poder Judiciário? Também pode. Então, essa norma regulamentadora não é apenas ato oriundo do Poder Legislativo. Pode ser do Executivo e até mesmo do Judiciário. Tá? Então, fique atento com isso. Agora, por óbvio é que essa norma regulamentadora tem que ser oriunda do poder público e não de particular. Então, seja judiciário, seja executivo, seja legislativo. De particular, não é o mandado de injunção um instrumento constitucional cabível para sanar essa omissão de uma norma particular. Então, primeira questão sobre essa questão de norma regulamentadora, importante e cai na sua prova. Tá? Então, voltemos aqui para o material. Eu peguei lá do livro do professor Bernardo, que é um excelente professor e é um excelente manual para você também estudar o direito constitucional. Tá? O professor Bernardo Gonçalves, em sua obra Curso de Direito Constitucional, aduz, ele traz para a gente o seguinte: o mandado de injunção, segundo a balizada doutrina, trabalha com duas grandes finalidades. São elas: viabilizar o exercício de direitos previstos na Constituição, atacar a inércia do legislador ou a chamada, é bom lembrar desse nome, tá, gente? Aparece muito na prova, esses nomes diferentes, a chamada síndrome de inefetividade dos poderes públicos, em não complementar, ou seja, regulamentar a Constituição, ou em complementar de forma insuficiente e insatisfatória a Constituição. O grifo nosso, que eu aumentei aqui a questão da síndrome de inefetividade. Veja bem como a questão da norma regulamentadora, e no próprio conceito lá do professor, dos poderes públicos, e não apenas do poder legislativo. Então a gente tem que trabalhar desde o início com isso em mente. Tá? Essa norma regulamentadora é oriunda do poder público, não somente do poder legislativo. Então, pontos importantes, aqui a gente já mata uma questão. Tá? Qual que é a novidade aqui, meus amigos? Pode guardar, isso aqui vai cair na sua prova. Tenho certeza que vai cair na OAB, vai cair no seu concurso, para qualquer outro concurso de delegado que você for prestar, de qualquer banca, isso vai cair. Está no artigo 2º da Lei 13.300. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial, meus amigos. Essa aqui é a grande novidade, o parcial. De norma regulamentadora, torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ponto importante aqui. Aurélio, esse parcial aí não pode ser declarado inconstitucional, não? Porque no artigo 5º lá que fala sobre o mandado de injunção, não me recordo, artigo 72, salvo engano, sempre eu não sou muito bom em guardar os incisos, não. Mas no mandado de injunção previsto na Constituição não fala nada sobre omissão parcial. Essa inovação legislativa aqui não seria contrária à Constituição? Não, não vai ser contrária à Constituição. Lembra que eu posso aumentar a garantia. Aqui ele aumentou a garantia. Então, se o poder público ele está omisso parcialmente, ele prejudica o quê? O cidadão. Ora, se a lei agora elenca mais uma garantia, essa lei não pode ser declarada inconstitucional. Ela está em acordo com a Constituição, que vai incentivar a promoção de direitos, o aumento de garantias. Então, essa questão aqui do parcial vai cair na sua prova. Então, cabe essa omissão, cabe mandar injunção como uma omissão total, ausência de lei, ou então temos uma lei que trata sobre um assunto, mas ela não dispôs sobre todo o assunto, ela não esgotou sobre todo o assunto. Então, ainda inviabiliza o quê? O exercício de direitos. Então, aqui foi ponto para o legislador. A gente critica muito o legislador, mas aqui foi um ponto para ele, né? Isso é ótimo, isso é mais uma garantia. Então, fica atento que isso vai ser cobrado na sua prova. Perceba que pelo meu material e pela aula eu vou sempre colocar os artigos.
sempre vou colocar os dispositivos legais, a gente vai grifar os pontos mais importantes. Eu espero que você faça isso também na sua Constituição. Vai comprar o vadimeco, vai comprar aqueles livros 3 em 1, você tem que sujar o seu material, grifar, né? Destacar as palavras-chave, os pontos mais importantes. A gente não pode ficar lá com medo, não quero sujar o meu material, quero que ele fique... Não. Na hora da prova lá, você compra até 2. Um para você estudar, rabiscar, fazer anotação, né? Mas, Aurélio, eu não vou poder utilizar ele na prova. Não tem problema, você compra outro para a prova. Mas na hora do seu estudo, é importante você utilizar o seu material. Então, faça isso. Lembra que essa novidade do parcial, tá? Vamos continuar aqui, então, moçada. Os pontos mais importantes. Coloquei aqui para vocês, olha só. Aqui já tem uma questão muito importante. Aplicação subsidiária expressa. Esses últimos artigos, essas disposições finais, aluno não gosta de ler aquilo, né? Também já fui aluno, também não gostava de ler. O professor falava para a gente ler, a gente não lia. Mas depois a gente começa a fazer concurso público, a gente tem que ler. Aí a gente já gosta quando o professor fala. Então, olha só. Aplicam-se subsidiariamente. Está expresso na lei. Ao mandado de junção, as normas do mandado de segurança. Era o que a gente já utilizava, essa lei do mandado de segurança. A lei 12.016, de 2009, que não tinha lei, né? Então a gente utilizava o mandado de segurança. Mas aqui tem novidades. O Código de Processo Civil de 73, né? E agora o novo Código. Veja bem que eu deixei em azul aí o novo Código de Processo Civil. Observado que, meus amigos, os seus artigos 1045 e 1046. Eu não trouxe o 1045 porque ele não interessa para a nossa aula aqui, tá? Depois você vai ler por causa do processo civil, mas na minha aula aqui não precisa preocupar com ele agora. Olha o artigo 1046 do novo Código de Processo Civil, mais precisamente o parágrafo 2º. Tá lá. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Beleza, não tem problema nenhum aqui. Ficando revogada a Lei 5.869/73, o Código de Processo Civil. Olha só o parágrafo 2º. Permanecem em vigor as disposições especiais. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará, olha o Código de Processo Civil aqui, supletivamente. Então, ao meu ver, o que o legislador quis dizer, a gente deve levar isso na nossa lei aqui do mandado de junção. Se tem disposição expressa naquela lei, eu devo levá-la em consideração. Caso não tenha nada, não faça menção a nada, aí eu aplico o novo Código de Processo Civil. Então, nessa questão de prazos, nessa questão de recursos, se tiver previsão expressa aqui na lei do mandado de junção, entendo eu, né, que devemos aplicar o que está disposto ali e não o que está disposto no Código de Processo Civil. Isso aqui vai nos ajudar. Então, subsidiariamente, supletivamente. Então, a própria lei, artigo 14 da lei do mandado de junção, artigo 1046, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Atenção com isso daqui. Vamos acompanhar também qual vai ser o posicionamento da doutrina e qual vai ser o posicionamento dos tribunais superiores, principalmente aqui do STJ. Correto? Então, esse é um ponto interessante para vocês aí. Segundo ponto interessante, que também temos novidade, são quanto aos legitimados, tá? No individual, não temos nenhuma novidade, porque se a gente aplicava a regrinha do mandado de segurança, qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Então, aqui não vejo nenhuma dificuldade. Agora, o interessante, o mandado de injunção coletivo. Aqui nós temos, e aqui vai cair na sua prova. Olha só,
O mandado de injunção coletiva ele pode ser promovido por quem? Pelo MP. Mas quando? Para qualquer situação, aí nós vamos ter que guardar. Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Então você vai ter que fazer esse vínculo. Quando que o Ministério Público poderá se valer do mandado de injunção? Tá, a própria lei trouxe. Essa é uma novidade do Ministério Público. O 2, aí é uma cópia aqui lá da lei do mandado de segurança. Por parte do político com representação no Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional é a Câmara mais o Senado. Então, meus amigos, se esse partido político tiver um representante na Câmara e nenhum no Senado, ou vice-versa, tem um no Senado e nenhum na Câmara, ele tem representante no Congresso Nacional. Não necessita aqui ter representante nas duas casas legislativas, tá? Basta em uma. A regrinha tal qual a do mandado de segurança. Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, e aqui cuidado, ou relacionados com a finalidade partidária. Prerrogativas de seus integrantes, somente para aqueles políticos, ou relacionados com a finalidade partidária. Um tema interessante também aqui para ser cobrado em prova. O 3, mesma coisa, cópia lá da mandado de segurança. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Lembrar desse um ano aqui. Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. E aqui, meus amigos, tomar cuidado, mais uma novidade, pela Defensoria Pública. Quando? Olha só, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Uma atribuição constitucional da Defensoria Pública. Então, olha que legal essas novidades que a lei trouxe aqui para a gente. Não tinha previsão específica lá no mandado de segurança e nós temos aqui da Defensoria Pública e quando que ela poderá utilizar. Tá? E olha a questão do parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade determinada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Então, a lei trouxe situações bem específicas para a gente aqui. Nosso próximo ponto importante é quanto ao impetrante e impetrado. Quanto ao impetrante, nós já vimos quem é que pode se valer. Tá? O que interessa aqui do impetrado? Está no artigo 3º. Vai repetir aqui, ó. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º. E como impetrado, aí, atenção, o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então não é só do poder legislativo, vou ficar frisando isso com vocês. Pode ser o poder, pode ser o órgão ou pode ser a autoridade com a atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, por exemplo, o presidente da República tinha que editar uma lei, ele não editou. Quem é a autoridade? Não vai ser só o Poder Executivo, vai ser o presidente da República. Então, fica atento com essa questão que pode ser cobrado na sua prova. Tá? O outro requisito importante, pessoal, é sobre a petição inicial. Olha só, a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, então tem que indicar, entre outros requisitos, o órgão impetrado.
a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que ele está vinculado. Leitura obrigatória do artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Tá? O parágrafo 1º, não vejo muita dificuldade. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quanto forem os impetrados. Não vejo nenhuma dificuldade aqui. No parágrafo 2º, já é mais interessante. Quando o documento necessário à prova do legado encontrar-se em repartição ou em estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias. Bom lembrar essa questão aqui dos 10 dias. Devendo, nesse caso, ser juntada a cópia à segunda via da petição. Se a recusa em fornecer documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação. Então aqui é um outro órgão. Já no parágrafo 3º, a recusa é do próprio impetrado. Tá? Então a ordem deverá ser feita no próprio instrumento da notificação. Questão interessante aí, não vejo muita dificuldade não. Aqui é interessante, tá? As posturas do magistrado estão previstas no artigo 5º. Veja bem, estou trazendo para vocês os artigos, os dispositivos. Recebida a petição inicial, o que será ordenado? A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial. Guarda o termo. Se está notificação, é notificação. Devendo-lhe ser enviada a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias, veja bem, ele não vai fazer defesa, ele vai ser notificado para prestar informações. Aqui não é defesa ainda, ele está sendo notificado e ele vai prestar informações. Tá? E o inciso 2º, a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Provinha CESP, então aqui, ó, para que, querendo, ingresse no feito. Então, o órgão ali vai ser a AGU, por exemplo, vai avisar, vai dar ciência à AGU. A AGU está obrigada a atuar no feito? Não. Para que, querendo, ingresse no feito. Então, a atuação não é obrigatória. Para a prova CERC, você tem que ficar esperto com isso. Você não vai decorar toda a lei. Então, imagina, ele coloca a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial e deverá atuar de forma obrigatória no feito. Não é. É facultativo, para que, querendo, ingresse no feito. Então, toma cuidado com isso aí. Estamos trabalhando com banca CESP. Então, a gente tem que verificar essas palavras, esses termos. O outro tópico que eu separei com vocês é sobre a questão do indeferimento. Por que o juiz pode indeferir? A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. É claro que é improcedente, é claro que é incabível, manifestamente. E aí vai dar um problema agora. Parágrafo único. Da decisão de relator, que indeferir a petição inicial, caberá agravo. Presta atenção aqui, está no material. A decisão foi do relator. Isso significa que esse mandado de junção foi impetrado no tribunal. Caberá agravo. Pô, Aurélio, que agravo? Qual o prazo? O prazo está aqui. Mas e se for juiz singular? Se for no primeiro grau, eu aplico o quê? Né? Qual o prazo desse agravo? Vai ser 5 dias mesmo ou vai ser 15 dias? Vamos ver. Para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. A novidade aqui.
O agravo interno do CPC de 2015 é 15 dias. Isso aqui provavelmente vai ser indagado de vocês. Por quê? Porque vai dar confusão. O agravo interno da lei do mandado de junção é 5 dias. Será que eu posso entender, né, que o mandado de segurança, que o novo Código de Processo Civil, que fala sobre o agravo, né, de 15 dias, ele vai interferir no agravo interno do mandado de junção? Nós vimos lá atrás, vou voltar aqui, para a gente lembrar. Aplica-se subsidiariamente o mandado de junção às normas do mandado de segurança disciplinado pela... E aqui veio, parte final, o artigo, a Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil. Aplica-se subsidiariamente. E no parágrafo 2º, permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este código. Então, cuidado, que o examinador ele vai cobrar isso de você. Com o novo CPC que você tem que estudar, né, o professor vai trabalhar com vocês, tirando o embargo de declaração, hoje o prazo é sempre de 15 dias. Não interessa. Aqui no agravo interno do mandado de junção é 5 dias. Então, pelo menos agora, nós vamos trabalhar com isso. Amanhã, se o tribunal entender que tem que ser levado em conta o prazo de 15 dias, tudo bem. Mas, por enquanto, vamos ficar presos aqui à lei. Eu acho que o próprio legislador já nos deu a resposta. Então, se eu fosse fazer essa prova, eu ia ficar com esse aqui, ó. O prazo de 5 dias, porque ele tem previsão legal. E o próprio novo Código de Processo Civil dispôs que, se a lei tem regulamentação própria, tem previsão, não vai se aplicar o novo CPC. Então, toma cuidado, ressente isso, vai ser objeto de indagação na sua prova. E aqui a nossa resposta. Se o indeferimento for realizado pelo juiz, cabe apelação. Então, pelo juiz, vai caber apelação. Guarda da decisão do relator, ou seja, no tribunal, cabe agravo. Se for pelo juiz, caberá apelação. Correto? Aí a apelação, qual é o prazo? Aí vai ser o prazo de 15 dias do Código de Processo Civil. Beleza, moçada? Então, toma cuidado com isso, porque a prova CESP nós já conhecemos, né? Para quem é iniciante, comece a fazer alguns exercícios, mas quem já está num nível mais avançado, tem que tomar cuidado com isso. Então, esse aqui, estou apostando que será cobrado na sua prova, ou nas provas que vão acontecer nesses anos. Nosso próximo ponto importante é sobre a intimação do Ministério Público. Isso aqui até lá na questão do mandado de segurança já foi objeto de questão de prova. Olha só o artigo 7º. Fim do prazo para a apresentação das informações será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. E aí surge uma dúvida. Você está lendo pela primeira vez, Aurélio, então não precisa da manifestação do MP. Cuidado, não é isso. O MP será ouvido, ou seja, tem que ser dado vista ao Ministério Público. Não adianta. Eu não posso pular essa fase. Não vou dar vista para o Ministério Público, não. Cuidado com a prova CESP. O MP ele tem que ser ouvido. Agora, a lei vem que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer. Aí, desculpa a expressão, mas lá, problema do MP se ele não fez o parecer. Foi dado vista a ele. Ele tem o prazo de 10 dias. Se ele fez o parecer, os autos serão conclusos para decisão. Se ele não fez o parecer, os autos também serão conclusos para decisão. Mas, presta atenção, vamos colocar várias setas aqui para você não errar. O MP tem que ser ouvido. Se ele vai opinar ou não, é uma questão dele.
O prazo é de 10 dias, ele tem 10 dias para opinar. Se ele opinou, bem, temos o parecer do MP, vai para a conclusão. Se ele não opinou, também vai para a conclusão, mas volto a dizer, ele vai ser ouvido, tá? Eu tenho que intimá-lo, eu tenho que dar vista para ele, melhor dizendo. Então, cuidado com isso daí. Seguindo os nossos pontos importantes, aqui uma questão muito interessante, que é sobre a procedência da ação de mandado de injunção. Esse é um ponto importante, que é uma novidade aqui. Tá? Reconhecido o estado de mora legislativa, ou seja, procedente a ação, será deferida a injunção para, tá com a lei? Vamos lá, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, gente, observe que ele não está implementando, o Poder Judiciário não está implementando de maneira imediata a norma. Ele não está implementando o exercício de garantia do impetrante. Tá? Ele dá um prazo razoável. O 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Parágrafo único. Cuidado. A gente analisa isso aqui é a regra. Esse é a regra. Tá? Esse vai ser a regra. O Poder Judiciário vai determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Aí a gente vem no parágrafo único. Será dispensada a determinação que se refere ao inciso 1º. Será dispensada. Isso quer dizer que isso aqui é uma exceção. Lá é a regra. Quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então, repito, o juiz ou o tribunal deu procedente mandado de injunção ao impetrado. O que o Poder Judiciário tem que fazer? Primeiro, determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Essa é a postura do juiz, essa vai ser a postura do tribunal. Agora, o tribunal ou o juiz verificando que em outra situação semelhante ele já tinha concedido prazo para aquele órgão, para aquele poder ou para aquela autoridade, lembrando, né, ele desde já vai implementar a questão. Analise esse inciso 1º, analise bem o parágrafo único, tá? Então, tome cuidado com isso daí. Vamos caminhar. Efeitos da decisão. Está no artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes. Olha que questão importante. Então, a própria lei já falou que, primeiro, o Poder Judiciário não vai implementar de forma imediata, de forma direta. Ele vai dar um prazo. A outra informação aqui é quanto aos efeitos da decisão. Vai ser limitada às partes. É um processo subjetivo aqui. Nós temos partes aqui. Diferente lá da DI por omissão, que é objetivo. E produzirá efeitos até quando? Até o advento da norma regulamentadora. Vamos lá, tem muita coisa importante aqui. Então, a eficácia é subjetiva às partes, é interpartes, né? E os efeitos vão durar até quando? Até o advento da norma regulamentadora. Aurélio, mas e se não for criada a norma? Ora, a decisão continua produzindo seus efeitos. Parágrafo 1º, são as exceções. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes. Deixei aqui negrito para você observar. A decisão, quando isso for inerente
ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Mais uma vez, moçada, qual é a regra? É essa daqui, ó. Isso é a regra. Aqui é a regra. E agora no parágrafo 1º a gente tem uma exceção. Pode ser conferida, não vai ser conferida, ó. Poderá. Aqui a decisão terá. Olha como a CESP gosta de cobrar. A decisão poderá ter eficácia subjetiva? Não. Poderá. Terá eficácia outra parte. Ele vai trocando palavras. Quem já conhece a prova da CESP sabe que isso acontece. Tá? Então, a decisão terá eficácia subjetiva e poderá ser conferida eficácia outra parte. Muito cuidado com isso daqui. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão de quem? Monocrática do relator. Mais uma vez, poderão, não é deverão. Então, cuidado. Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Aqui é bem tranquilo, não vejo nenhuma dificuldade nesse parágrafo 3º. Atenção quanto ao parágrafo 1º e quanto ao parágrafo 2º. Esses sim, né, vão cair na sua prova. E mais na frente aqui nós vamos ver as teses, né, que foram adotadas aqui para esses artigos. No nosso artigo 13, no mandado de injunção coletivo, a sentença fará a coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto que? Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Então, olha só, coisa julgada limitadamente. Outra questão de prova, sem prejuízo, ou seja, a regra é limitadamente as pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe. Respeitado o quê? Pode ser conferida a eficácia a outra partes, erga omnes. Pode ser estendida a outros casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, um ponto muito bom para ser cobrado na sua prova. Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais. Até aí igualzinho lá no mandado de segurança. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência. Não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Tá? Aqui só um detalhe que eu quero mencionar, provavelmente, a doutrina vai fazer as mesmas críticas que fez lá no mandado de segurança. Por quê? Nós não temos um Código de Processo Civil coletivo. Nós não temos um Código de Processo Civil coletivo. Nós temos um microsistema de processo coletivo, que engloba leis de improbidade, lei da ação civil pública, lei da ação popular, né? Mandado de segurança, óbvio que é o coletivo, a lei do mandado de segurança, e provavelmente agora a lei do mandado de injunção. E na lei do mandado de segurança está igualzinho aqui. Não induz litispendência, mas o impetrante, melhor dizendo, individual, deve fazer o quê? Desistir, lá na lei do mandado de segurança, do mandado de segurança. Aqui fala desistir do mandado de injunção. Uma doutrina, né, entende que como a gente adota um microsistema coletivo, eu deveria levar em consideração o Código de Defesa do Consumidor, que não fala em desistência, e sim em suspensão da ação. Então, provavelmente, eu não vou afirmar isso, né, mas provavelmente a doutrina vai fazer a mesma crítica. Mas amanhã, pô, você está fazendo uma prova de delegado federal, uma prova aberta, né? Você pode demonstrar conhecimento.
Você vai colocar igual está aqui, aí você não vai brigar com o texto. Tá? Aqui na lei da mandado de segurança está assim, na lei do mandado de injunção está assim. Mas como é para garantir direitos, suspensão é melhor do que desistência. Então você poderia aplicar o disposto no Código de Defesa do Consumidor, em razão de que formam essas leis o chamado microsistema processual coletivo. Acho que seria um bom argumento, você demonstraria conhecimento, né? Texto de lei, demonstraria conhecimento desse microsistema coletivo. Acho que pontuaria bem a questão. Prova fechada, né? A marca X ou certo ou errado, a gente não sabe como que vai vir na prova, aí é o texto de lei, eu não vou brigar com o texto de lei. Mas numa prova aberta, seria, e pode ser cobrado, né? Em prova aberta essas questões, essas novidades, seria bom você falar. Beleza, moçada? Então vamos continuar aqui. Revisão. Olha só, isso não é revisão da matéria, não. Aqui é a revisão que veio prevista na lei. Não confundir com a ação rescisória. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Isso não é ação rescisória, é uma revisão. Tá? Parágrafo único. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nessa lei. Não tem problema nenhum. Aí eu coloquei como observação, que não tem na lei. Qual vai ser o juízo competente? Do juízo que proferiu a decisão no mandado de injunção. Pode ser o tribunal, pode ser o juiz singular. Tá? Interessante esse instrumento aqui da revisão, para você não confundir com a ação rescisória. Um outro ponto importante, pessoal. Quando ocorrer a norma superveniente? Era uma dúvida, né? Pois se surgir a lei logo depois da impetração do mandado de injunção, ou se surgir a lei, né, após o julgamento do mandado de injunção. O artigo 11 já trouxe a resposta para a gente. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, então não vai retroagir. Essa é a regra. Mais uma vez, vou trabalhar com a regra e vamos analisar a exceção. Produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo, olha aqui a exceção, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Olha, não entendi. Olha só. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc. Então foi criada a norma, tá? Foi criada a norma. Só que os efeitos dessa norma, a pessoa estava amparada pelo mandado de injunção. E aí foi criada a norma. Essa norma não vai retroagir. A lei está falando aqui, ó, ex nunc, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Então, você impetrou o mandado de injunção, transitou em julgado o mandado de injunção, o seu direito está garantido, está respaldado pela decisão no mandado de injunção. Criou-se a norma. Não prevalece mais a norma prevista, o quê? O implemento do mandado de injunção. Agora é a nova lei, norma regulamentadora superveniente. Agora, se essa norma regulamentadora for superveniente, for melhor, for in melius, a aplicação da norma vai ser ex tunc, ou seja, poderá retroagir. Veja bem aqui, Aurélio, isso aí meio que parece com a lei lá do direito penal, né? Se a lei penal for in pejus, não pode retroagir, mas se ela for in melius, ela poderá retroagir. Sim. Se a gente fizer uma analogia aqui, uma comparação, analogia não, mas uma comparação entre as duas, as razões seriam essas. Então, regra vai ser ex nunc, mas se a norma for superveniente, for melhor, ela pode retroagir. Correto? Vai cair isso na sua prova. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão.
caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Aqui um cuidado, tá? Vamos raciocinar. Você está lendo lá, você acabou de ler o texto, você está estudando sozinho em casa. Só que a gente tem que lembrar, né, que a omissão pode ser total e que a omissão pode ser parcial. Então, você impetrou o mandado de injunção. Olha uma pegadinha boa de prova. Você impetrou o mandado de injunção, beleza. Tá tramitando, você já sabe que vai ganhar, tá tudo feliz. E aí vem, é editada a norma regulamentadora. O juiz percebe essa norma regulamentadora, que tem agora a norma regulamentadora, e extingue o processo sem resolução do mérito. Tá correto? Aurélio, eu acabei de ler e tá correto. Cuidado, moçada, que pode estar equivocado aqui. O juiz tem que guardar um pouco, pelo menos a manifestação da parte autora, da parte impetrante. Não está escrito isso. Mas por quê? Ora, se eu posso utilizar um instrumento para omissão total ou parcial, quando cria a lei, quando cria a norma regulamentadora, se foi suprida essa omissão total, ótimo, extingue, sem resolução do mérito, eu concordo. E se a omissão for parcial? Ou seja, criou a norma regulamentadora e resolveu em parte. Ora, se resolveu em parte, o juiz não pode extinguir o processo sem resolver o mérito, ou o tribunal. Naquele ponto ele vai ter que decidir, senão seria um absurdo. Senão não precisava ter, e se a omissão fosse só total, tudo bem, né? Não tivesse nada da parcial. Mas teve a lei, tem que acabar o mandado de injunção, aí eu concordo. Mas se temos a omissão parcial, não há que se falar desde já em extinção do processo sem resolução do mérito. Acredito eu que vai ser esse o caminho da jurisprudência que a doutrina vai falar também. Será dada vista à parte impetrante, manifeste-se quanto à edição da norma regulamentadora. Foi suprida a omissão? Foi. Extingue sem resolução do mérito. Não foi. A lei é omissa nesse ponto que me interessa. Ora, o mandado de injunção vai continuar. Tá? Então vamos aguardar aí, mas pode ser uma interessante questão de prova. Tá? Caminhando juntos aqui, moçada, vamos lá. Pode ter mandado de injunção estadual? Pode. Até pegar um exemplo da Constituição de Minas. É possível que exista mandado de injunção no âmbito estadual, desde que isso seja previsto na respectiva Constituição estadual. Aí eu trouxe o caso aqui, as de Minas Gerais, no artigo 106, letra F. Compete, veja que vai mudando, né? Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nessa Constituição, aí está lá na letrinha F. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade estadual, da administração direta ou indireta. Veja bem, mais uma vez, que não é só do poder legislativo. Falei que ia frisar isso e cumprir a promessa. Não podemos entender que norma regulamentadora é oriunda apenas do poder legislativo. Na leitura do texto constitucional, você já percebe isso. Tá? É uma questão interessante que pode ser cobrado na prova de vocês aí. O que eu trouxe aqui, moçada? Caminhando para o final. As informações importantes sobre as teses sobre o mandado de injunção no STF. Vai cair na prova. Tese não concretista. Esse B aqui ficou errado, tá? Porque eu digitei errado. Tese não concretista. O Poder Judiciário reconhece a mora legislativa, mas não a implementa, simplesmente recomendando ao legislador que supra a mora. Recomendando, ele não pode obrigar o legislador, ele recomenda. Até 2007 era assim. Até 2007, né, isso você encontra nos livros,
O STF, principalmente o STF, ele simplesmente chegava e fazia o quê? Ele reconhecia a mora, a mora e avisava o órgão competente. Não fazia nada. Daí ele não concretizava. Daí ele não implementava nada. Por isso essa tese não concretista. Isso mudou a partir de 2007, tá? Com algumas teses. Olha só, tese concretista. O Poder Judiciário implementa, corta esse azinho, implementa o exercício do direito até que a norma seja editada. Opa, isso aí já veio no texto de lei. Nós vimos isso agora há pouco, tá? Divide-se em concretista individual direta, viabiliza o direito de forma imediata e com efeitos interpartes. Olha, o que tem a ver essas teses do Supremo com essa lei? Nós já temos a lei agora, isso aí não vai importar em nada. Vocês vão ver o quão importante que é. Concretista intermediária não implementa a norma de forma imediata, sendo concedido um prazo razoável. Opa, olha só como é que vai ficando interessante. Um prazo razoável para o poder competente suprir a mora e, caso a omissão continuasse, ao término do prazo, aí sim o órgão julgador implementaria a norma. Parece que isso existe nessa lei do mandado de injunção. E a concretista geral viabiliza o exercício do direito e com efeito erga omnes. Parece que tem alguma coisa disso na lei também. Qual foi a posição adotada na lei 13.300? Olha só, moçada. Como regra, o posicionamento adotado foi a tese concretista intermediária, mas com a possibilidade de aplicação da teoria concretista direta. Olha só, estou repetindo o artigo 8º aqui, questão de didática. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Olha só aqui, tese concretista intermediária. Está vendo como que as decisões são importantes? Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma, ou seja, direta, viabiliza o direito de forma imediata e com efeitos interpartes. Isso estava na lei do efeito interpartes? Também estava. Pode ser dado efeito geral? Pode. Então, toma cuidado, volta aqui. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes, interpartes, sem prejuízo disposto nos parágrafos. O que eu falo os parágrafos? Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator, no parágrafo 2º, e no parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes. Olha só, ultra partes, ou erga omnes, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Correto, meus amigos? Então, a gente fica por aqui. Fiquem com a gente aqui no Pulo do Gato, né? O curso foi programado para isso, para a gente trabalhar dicas específicas. Nós não vamos trabalhar com toda, né, a parte doutrinária, todos os pontos do edital. Você também não vai fazer isso, né? A gente vai sistematizar o edital. Quais são os pontos que caem mais? Quais são as novidades legislativas? Quais são as suas novidades na jurisprudência? Isso nós vamos trabalhar. Correto? Fico por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode me adicionar lá no Facebook, Aurélio Casale de Moraes. Tem no Instagram, Aurélio Casale D.
estou sempre dando dicas, estou aberto aí a críticas, a sugestões e acompanhe também lá no site do Pontos Concurso, que a gente sempre escreve um artigo ou outro lá sobre concursos públicos. Correto, meus amigos? Um abraço para vocês, até no nosso próximo encontro.